Olá, sejam bem-vindos ao Saber Viver. É um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Estamos recebendo nos nossos estudos Ana Lu Morgana, que é gerontóloga, docente universitária, especialista em estética de beleza e bem-estar, enfermagem do trabalho e saúde da família. Seja bem-vinda, Ana Lu, ao nosso programa. Seja bem-vindo outra vez, né, ao nosso programa Saber Viver, e desde já agradecemos. Bem, muitíssimo obrigada pelo convite, é uma honra, é uma satisfação participar mais uma vez desse programa que é tão relevante e que contribui muito para a saúde e o bem viver dos alagoanos e principalmente da população idosa. Como você define o atendimento gerontológico e quais são seus principais objetivos e benefícios para a saúde e bem-estar da pessoa idosa? Bem, primeiramente a gente precisa entender o que é a gerontologia. A gerontologia é a ciência que estuda o processo de envelhecimento de forma biológica, psicológica e social. O gerontólogo, ele é o especialista, aquele que compreende como funciona o processo de envelhecimento humano. Então, diante disso, nós assistimos os idosos para que eles possam envelhecer com saúde, né? E também com um longe viver maravilhoso. Então, a gente monta estratégias, dá dicas de saúde, faz as instruções para os profissionais que trabalham diretamente com ele. Então, eu avalio que o gerontólogo ele tem um papel fundamental no processo de envelhecimento. É um cuidado mais, vamos dizer assim, apurado, mais específico na promoção de saúde? Sim, justamente, porque nós temos vários outros profissionais da saúde que contribuem para o bem viver desse idoso, pela qualidade de vida dos idosos, né? Vários outros profissionais da saúde. Mas nós, gerontólogos, justamente trabalhamos isso, essa promoção, a prevenção, para que esse idoso possa envelhecer ativo, né, e ter um longeviver maravilhoso, saudável, interativo, produtivo e feliz. Ô, Ana Lu, como as atividades recreativas para idosos, como tarde dançantes, passeios diversos, bingo, né, é, ajudam o bem-estar e a saúde deles? Bem, essas atividades, são extremamente importantes, né? Então, vamos primeiramente falar sobre essas tardes dançantes. Então, quais são os primeiros benefícios que a gente já identifica? É o reencontro deles, são as boas conversas, as boas risadas. Aí, quando se fala em dançar, né? Que não deixa de ser uma atividade física. O idoso, ele trabalha o sistema respiratório, a força muscular para poder se locomover para um lado e para o outro, o equilíbrio, também trabalha a cognição, porque para cada estilo de dança é necessários passos específicos, então também trabalha a questão da memória, do cognitivo. Então, é extremamente importante, porque é uma promoção efetiva da saúde, como também os passeios informais. Então, esses idosos, eles conhecem novos lugares, fazem novas amizades, criam novas memórias afetivas e que tudo isso vai contribuir para um envelhecimento mais feliz, mais interativo. Ana Lu, ontem eu assistindo um vídeo, eu vi uma certa instituição convocando os idosos e o vídeo passava justamente tipo de uma zumba, e um professor parecendo uma pipoca no palco, os idosos lá tentando imitá-lo, né, nos passos. E vi que algumas pessoas reclamavam, e esse professor reclamava não, citavam algumas coisas. Esse professor não está muito rapidinho não, esse professor não está muito impacto não.
como é que você vê isso? Porque muitas vezes alguns professores que vão fazer essas atividades nos clubes, nas associações, eles não têm o conhecimento profundo, não vou dizer básico, porque toda universidade deve ensinar alguns tópicos, algumas introduções de gerontologia. E a gente vê que muitos clubes, muitas associações, eles contratam professores de dança, que às vezes não são nem professores de educação física, para fazer dança, e a gente vê lá passos de impacto, passos muito rápidos. Isso, o que é que você fala sobre isso? Bem, primeiramente, eu acho importante sempre um olhar de um profissional, né? Então, no caso, um educador físico. Porque aí o senhor citou, vai apresentar uma zumba, mas se for apresentar esse ritmo, que ele é mais rápido, né? Então, você precisa adaptá-lo para que esse idoso consiga realizá-lo, né? Como também ele pode sofrer uma queda, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? E fazer atividades, eu acho importante valorizar, conhecer o grupo de idosos que você está trabalhando, para conhecer as suas raízes, né? A sua cultura local, valorizando aqueles ritmos que já são bem familiarizados, que eles gostam, que eles saibam. E se for para colocar um outro ritmo, ter o bom senso, ter o cuidado de fazê-lo de forma que não seja algo também frustrante para o idoso, porque se for algo muito rápido, ele também não vai acompanhar aqueles passos, aqueles ritmos. Mas assim, como o senhor bem mencionou, tem muitos professores de danças que são autodidatas, mas eles então precisam estudar um pouco mais em relação aos idosos, para que realmente essa tarde seja uma tarde de lazer e de alegria e de bem viver, né? É prazerosa. Inclusive, algumas dizem, mas esses idosos gostam. E aí? Tem alguns idosos que gostam, né? Eu li até engraçado, falando sobre isso, aí eu li um outro artigo interessante, que os idosos estão se drogando de juventude. O que a gente fala em relação a isso? A gente sabe que a própria mídia, as redes sociais, frisam muito em relação à juventude, né? Mas existem várias formas de ser jovens, mesmo dentro da nossa área da terceira idade. Então, buscar a juventude é o quê? Se manter ativo, se manter feliz, interagir, né? Então, a gente só precisa cuidar com esses padrões e esses estereótipos que tem na nossa sociedade moderna e atual, Uma né? coisa, professor, nós estávamos falando de juventude, mas também tem a questão da jovialidade. E aí, essa percepção não é muito popularizada para as pessoas 60 a mais. Nós temos de buscar juventude ou jovialidade? Não, eu acredito que a gente consegue buscar jovialidade, né? Porque a juventude nada mais é do que um ciclo que a gente já viveu. Ninguém volta mais. A gente não tem, eu procuro me manter com jovialidade, fazendo exercício, me alimentando bem, tendo uma vida ativa para eu poder envelhecer com a jovialidade. Agora, a juventude é um ciclo que já passou. Já passou, curtimos, Isso. Só memória agora. E entender isso é bom, porque a gente vai envelhecer alegre, entendendo isso, né? Que não é um ciclo que a gente passou, como a nossa adolescência, a nossa infância, enfim, são ciclos importantes, mas que não voltam. Até buscar essa potencialidade, né? Que tem potencialidade que a gente, não tenho, eu nem me vejo com 60 anos, eu me vejo com 42. Isso é uma potencialidade, engraçado que a potencialidade para menos. Sim. Não é para mais, né? Não é para mais. De vez em você se glorificar que tem 60, 70 anos e tem uma jovialidade ativa, Exato. Não, você diz, eu nem me pareço, eu pareço que tenho 40, eu me sinto como 30. Aí se sente como 30, aí se você for buscar como é uma pessoa de 30 e você idosa, se parece com de 30, aí o que é que eu posso dizer de você? Né? Exato. Exato, eu acho que envelhecer, por isso que eu acho tão importante que tudo começa a partir do conhecimento,
né? Porque envelhecer, ser um idoso, é uma graça, é um favor. Dádiva, Precisamos né? celebrar isso. Dádiva, Então, que né? isso não seja um peso, mas seja uma alegria eu poder falar a minha idade, né? E saber envelhecer. Porque a nossa beleza, a nossa jovialidade, ela vem de dentro. Das palavras que a gente fala, das ações que a gente faz, vai nos tornando mais bonitos e mais jovens, né? Que jovens associados à jovialidade. Jovialidade. De que forma os exercícios físico-terapêuticos, daquele que os professores ensinam, né? Professores concedem aos alunos, que são mais estruturadas e planejadas, se comparam com as atividades recreativas em termos de benefícios para a saúde dos idosos? Bem, eu como docente, que o senhor já sabe, eu gosto muito de explicar, porque eu sempre saio da seguinte premissa. Para existir uma adesão no estilo de saúde saudável, não basta só eu falar, olha, exercício físico, ele é muito importante, mas eu tenho que dedicar tempo, né? Explicar o porquê, na prática, é importante o exercício físico, principalmente quando eu estiver conversando com esse idoso, né? Se eu falar, olha, seu João, é muito bom fazer exercício, pronto. Ficou algo muito invasivo, talvez não vai convencê-lo, não vai conscientizá-lo, porque às vezes a pessoa pode fazer adesão, mas ela não permanece, ela não tem constância, então não vai agregar muito. Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa identificar 2 conceitos básicos que falamos na gerontologia, que é a independência funcional e a autonomia, que são coisas distintas. Quando falamos de independência, está relacionado à parte funcional, ou seja, a parte física. Então, o exercício físico, ele vai contribuir para suas atividades de vida básicas, que são caminhar sozinho, tomar banho sozinho, alimentar-se sozinho, vestir-se. Então, tudo isso está relacionado à independência funcional. Quando falamos de autonomia, nós estamos falando da questão intelectual, a questão cognitiva, a questão da memória. Então, o exercício, como ele pode contribuir para ter uma melhor memória, né? Então, quais seriam as atividades instrumentais da vida diária que está relacionada à autonomia? É conseguir gerenciar as suas próprias contas, fazer os pagamentos da sua casa, né, de conta de água, de luz, isso tudo está relacionado ao cognitivo. Acessar um telefone, acessar um transporte público está relacionado ao cognitivo. Bem, sabendo o que é cada coisa, agora vamos falar dos benefícios do exercício físico para que você, idoso que está me assistindo... Ana Lu, sim. Ana Lu, antes de você continuar, vamos ver a lição. A autonomia está mais ligada ao psíquico. Isso, e ao cognitivo, E ao cognitivo. Independência ao exercício físico. A dança de clube, dançar com um companheiro, dançar solto, passear, está ligado a esse, vamos dizer assim, a esse hemisfério do cognitivo e do psicológico. O senhor fez uma excelente pergunta, viu? Tenho certeza que vai otimizar o entendimento dos nossos telespectadores, né? Porque a dança, veja bem, ela trabalha as 2 coisas, né? Porque trabalha a minha forma física, é claro que não assim... Não tão intensa, Não né? tão intenso, porque nós classificamos a dança naquele momento, como não é algo assistido, que passa por uma avaliação física, não tem um acompanhamento. Não faz um alongamento, isso, não faz um exercício respiratório, né? Então, ela vem contribuir, não de forma tão efetiva como um exercício que é feito regularmente e acompanhado, mas... Principalmente a dança trabalha muito psicológico e hoje se fala muito em saúde mental. Então eu acho extremamente importante. Você idoso, quer ter vida longa? Interaja, seja feliz, participe desses grupos, não se isole.
Bem, voltando agora então para o exercício Exercício físico, físico. ele tem vários benefícios, mas assim, eu vou explicar passo a passo para que você compreenda como é importante o exercício físico. Bem, quando se trabalha o exercício físico, nós trabalhamos alguns hormônios que as pessoas já conhecem mais, que são os hormônios como as endorfinas, a serotonina, que dão aquela sensação de prazer, de bem-estar, de alegria, que só por si já são importantes. Mas hoje nós falamos muito de outro hormônio que é praticado, que ele é feito, ele é construído durante o exercício, que é a irisina. Tem vários benefícios, como a quebra da gordura, que é um deles, tem tantos outros, mas eu quero me ater a um que eu acho assim maravilhoso, que é justamente a questão da conexão dos neurônios. Quando a gente fabrica a irisina, o que faz esse hormônio? Ele trabalha a sinapse, ou seja, a conexão dos nossos neurônios. É como se fosse uma capa de proteção nos nossos neurônios. Então, mantendo melhor o nosso entendimento, o nosso intelecto, a nossa memória, melhorando o nosso cognitivo e sendo uma prevenção contra o Alzheimer. Outro fator, durante o exercício, principalmente, a gente fala hoje muito em musculação, seu Francisco, porque todos os exercícios são importantes, mas para o idoso, nós precisamos de um pouco de carga de resistência muscular. Para quê? Para fortalecer os ossos, os músculos, consequentemente, os ossos estão mais bem apoiados, não ficam tão vulneráveis, né? Então, você trabalhando a musculação, você trabalha várias formas. Primeiro, a força muscular, que sabemos que vamos perdendo ao longo do tempo, o que falamos de sarcopenia, que é falta de força e tônus muscular, que pode levar a pessoa a ser mais vulnerável à queda. Em segundo momento, o exercício, ele trabalha a amplitude articular. Então, você vai conseguir fazer mais, acessar, digamos, um armário na sua casa, levantar o braço e não sentir aquele desconforto articular, porque ele está sendo sempre trabalhado. Trabalha o equilíbrio, que é extremamente importante para o nosso processo de envelhecer, né? Porque a gente vai perdendo um pouco daquela postura e tendo um pouquinho de estabilidade postural. Então, o exercício trabalha isso. Então, veja quantos benefícios. Força muscular, nós trabalhamos equilíbrio, trabalhamos o cognitivo, nós trabalhamos o equilíbrio, a interação, porque você não está ali sozinho, né? Então, o exercício físico, a musculação é um exemplo, mas é sempre bom frisar, seu Francisco, que a pessoa ela precisa se identificar com aquilo que ela está fazendo, para ela ter uma constância e se manter. Como o Pilates é excelente, a hidroginástica também é outra ferramenta de exercícios que a gente usa muito, mas eu quero deixar uma mensagem para você. É uma máxima que se tem no mundo da gerontologia e que eu também assino embaixo, que diz: quer ter longevidade? Crie músculos. É verdade, porque se a gente fortalecer toda a nossa musculatura, vai nos dar independência e vai contribuir para a nossa autonomia. Então, é muito importante. Quando eu falo em criar músculo, não é hipertrofia, é aquele tônus muscular, aquela força para a gente conseguir, digamos lá, com os meus... dançar. E dançar. E passear. E passear, né? Poder fazer as coisas. Ana Lu, eu me lembrei agora. Olha, tem mais coisa, assim, constrangedora de você ir para um passeio, aí não precisa uma montanha, atravessar um regozinho e você ter de ser amparado por alguém, porque você só vai para um clube dançar. Exato. Você não vai fazer atividade física. É isso que nós queremos que você entenda, pessoa idosa. Dançar é bom, mas também tem de fazer alguma atividade física. Exato. É isso? Exato. Sim, porque assim, ó, como o seu Francisco bem pontuou, dançar é excelente, mas para chegar até lá e depois conseguir dançar, você precisa de força muscular. Então, por que eu acho importante fazer o exercício? Preste bem atenção. Para você conseguir levantar da cadeira sem se apoiar, você precisa de força física.
para você ir ao banheiro sozinho, acessar se o levantar vaso, do vaso e levantar, sem o auxílio, você também precisa de força muscular. Então, veja como é importante. É isso que, quando se fala em jovialidade, a gente precisa pensar, né? É você conseguir envelhecer com saúde e poder fazer essas coisas que a gente está falando aqui. Poder dançar, poder passear. Eu vejo muitos idosos dizer, que eu faço leitura. Qual é a sua atividade hoje? É leitura. Eu abro os olhos, digo, só leitura? Não faz nenhum exercício físico? Exato. Não, eu vou para o clube e não faz atividade física. Eu me lembro de uma historinha que me contaram há muito tempo, que não adianta você ter um cognitivo exemplar e não ter pernas para sua mente fazer seu roteiro para onde você quer ir. E não adianta você ter pernas musculosas fortes se você não tem mente para ter assim, o curso para onde você quer ir. Então tem que estar os dois, tem que ter mente e pernas, pé, que ninguém fala em pé, né? Ninguém fala em pé, né? Ninguém fala em pé. E tem outra coisa que eu me lembrei, Ana Lu, você falando, exercício físico, ela falou bastante. Mas exercício físico tem que pagar uma academia, não. Tem muitos vídeos de exercício físico, principalmente para idoso agora. Sim, pode... Você escolheu o bom, né? E também outra coisa que eu acho importante, o senhor pontuou muito bem, em relação... Lembra no início dessa entrevista que eu falei que a gente envelhece biologicamente, psicologicamente, social? Então, a gente não pode se descuidar de nenhuma dessas três partes. O psicológico, né? A gente precisa estar bem, estimular o cognitivo. Então, como é que eu faço? Vou dar um exemplo para estimular a minha mente. Né, para evitar um Alzheimer, digamos, para eu manter a minha mente sempre com um bom raciocínio lógico. Então, que atividades eu posso fazer? A leitura, porque você tem que ler, não é só ler, você vai ter que ler, entender e interpretar. Eu sempre digo, se você porventura gosta de leitura, leia 2 livros concomitantemente, porque aí você vai ter que lembrar o enredo, né, a historinha de cada livro. Isso é excelente estímulo para o cérebro. Outro é aprender uma língua estrangeira. É extremamente maravilhoso, é um estímulo maravilhoso para o cérebro. Então, estudar uma língua estrangeira também é. E tem tantos outros exercícios, né, que a gente trabalha com idosos para estimular a mente, que a gente usa cores, enfim, muitas coisas que o tempo não nos permite. Mas busque você, como diz ele, na internet, que vai ter um monte de atividades cognitivas ali, coisas básicas, né? E também, então, trabalhando o psicológico, trabalhando a questão física e também a parte social, né? Muito importante a interação hoje, que a gente fala tanto em saúde mental, mas para alimentá-la é preciso que esse idoso ele mantenha-se um círculo de amizade, tanto com os seus amigos, a interação com a família e a valorização desse idoso, porque às vezes eles adoecem, porque eles, digamos, já estão na terceira idade e eles já não têm tanta autonomia de escolher o que eles querem, aquela voz tão ativa. Então é preciso que eles possam ser ouvidos. Mesmo porque eles têm muito para contribuir para nós, né? Mas é muito importante trabalhar essas 3 questões para o envelhecimento com sucesso, um envelhecimento feliz. Esses vilões são o sedentarismo e a inatividade senil. Fale sobre isso. Bem, vamos lá. O sedentarismo e a inatividade senil faz com que esse idoso ele fique muito vulnerável, tanto aos vírus como às patologias, porque ele está ali, né, parado. O sedentarismo nada mais é do que você não fazer nada, né, você ficar ali parado. Então, eu vou dar um exemplo prático para a gente ver qual seria a saída para um idoso sedentário, né? Eu sempre falo que se você quer envelhecer bem, você tem que ter uma rotina.
E quando eu falo em rotina, não é aquela coisa engessada que tem horário e compromissos, não. Mas é um mínimo de rotina para que você se mantenha ativo. Então, eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo de uma rotina de um idoso sedentário, com aquela inatividade senil, e outro ativo. Vejam bem. Primeiro, seu João, acorda pela manhã, toma o café, toma a sua medicação, assiste um pouco de televisão e volta para a cama. Daqui a pouco ele levanta, ele almoça, toma novamente a medicação, assiste um pouco de televisão e volta para a cama. Bem, daqui a pouco a gente vai analisar. O segundo exemplo, o seu Mário. Ele acorda pela manhã, toma seu café, toma sua medicação, assiste um pouquinho de televisão, sai para dar uma caminhada na rua, vai na praça, conversa com seus amigos, joga um dominozinho, volta para casa, almoça, toma sua medicação, vai descansar um pouquinho e de tarde vai fazer seu pilates, sua musculação. Quando retorna para casa, já é hora de tomar o seu banho, depois de jantar. Enfim, percebam que duas formas diferentes de envelhecer. Um está passando os dias, o outro está vivendo. Então, para você sair do sedentarismo, você precisa criar uma pequena rotina para o seu idoso. Essa rotina flexível e com movimento. Isso, e respeitando também as habilidades e a vontade do idoso, mas ela precisa existir, porque vejam bem, um dos pilares, né, do bem-estar e da qualidade de vida está sobre a qualidade do sono. Nós temos assim, ó, o gerenciamento do estresse, alimentação saudável, exercício físico e a qualidade do sono, né? Então, se esse idoso dormir muito durante o dia, o sono reparador que acontece à noite, na madrugada, não vai existir, porque ele já ficou muito tempo, né, dormindo, ele vai se sentir mais fadigado, sem vontade de fazer as coisas. Então, é essa dica que eu dou. Mantenha uma pequena rotina com o seu idoso. E se naquele dia, um exemplo, hoje ele não está bem para ir para a academia, para ir fazer a musculação dele, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, em outro momento ele vai. Mas é isso que a gente precisa, para tornar esse idoso realmente dizer que ele está vivendo a sua vida. Nosso programa está quase no fim, mas eu vou fazer uma pergunta bem impactante. Ultimamente, teve algumas reportagens classificando Maceió e Alagoas com números bem reduzidos sobre a qualidade de vida. Explique aí a gente, como gerontóloga, de graduação, não é especialização, é bom a gente frisar que a Ana Lu é gerontóloga graduação, estuda 4 anos de gerontologia, enquanto o especialista, ele se especializa através, vamos dizer assim, como um ramo de sua profissão. Por exemplo, eu sou jornalista de graduação e fiz especialização de gerontologia. Então, eu uso a comunicação como um instrumento para fomentar a gerontologia. Ela não. Ela usa o estudo gerontológico que fez durante 4 anos. E aí a gente quer usufruir desse conhecimento dela. Aí quando a gente está falando de qualidade de vida, como eu disse, que os números de Maceió e os números de Alagoas foram ruins, uma ficou em 3º lugar, em pior, capital, Maceió, e o estado em 5º, estado pior em qualidade de vida. Que influência tem isso, que relação tem reflexo tem para a pessoa idosa? Olha, eu acredito sempre que em qualquer coisa que a gente for fazer, necessita de dedicação, necessita de constância e de comprometimento das pessoas que estão trabalhando nessa área. Primeiramente, eu acredito que tudo parte do conhecimento técnico, né? Então, o que esses idosos precisam? Eles precisam de políticas públicas, eles precisam que as pessoas
que cuidam deles, que estão nesse contato direto, têm esses conhecimentos. Um exemplo, nós precisamos de uma educação continuada para os profissionais que trabalham nas ILPIs, que são as instituições de longa permanência, onde esses idosos moram ou vão passar o dia em um abrigo, um exemplo. Mas esses profissionais que lidam diretamente com os idosos, eles precisam de uma educação continuada, né? Precisa, digamos, esse idoso, ele tem várias necessidades, como nós falamos aqui. Então, ele precisa ser assistido em toda essa sua forma íntegra. Eu acredito muito nisso, nesse conhecimento, e mais tardes de lazer, para eles poderem também ter essa oportunidade, exercícios orientados com educadores físicos, um acompanhamento individual. São essas coisas, são esses tipos de ações que vai levar ele a ter uma qualidade de vida. Momento como esse é ímpar para o idoso. Então, ainda dá jeito. Ainda dá jeito. Eu acho assim, que se todo mundo der a sua contribuição, você vai conseguir melhorar esses índices. Ok, terminamos nosso programa. Oh. Que pena, Ana Lu, que pena. Mas suas considerações finais? Bem, eu quero aproveitar essa oportunidade para dar algumas dicas para você que tem o seu pai, a sua mãe agora na sua casa e que você precisa cuidar de forma humanizada, amorosa e que tem que ter um mínimo de conhecimento técnico. Então, vai umas dicas. Cuidado com os tapetes soltos pela casa, né? Cuidado com os cabos do computador ou de ventiladores, porque tudo isso se torna obstáculo para o idoso, mesmo porque na sua maioria eles são sarcopênicos, né? Falta força muscular e às vezes eles não conseguem fazer a marcha e vão arrastando mais os pés no chão. Então isso pode ser um obstáculo levando o idoso à queda. Outra dica, o idoso, né, na maioria das vezes, ele acessa o banheiro durante a noite. Então, o que ele precisa? Uma luz secundária para poder se locomover, né, para evitar a queda. Então, a luz do banheiro, uma luz de um corredor. Olhar também os calçados dos idosos, para ver se não estão muito desgastados ou estão apertando, machucando o pé do idoso. Então, são esses alguns pequenos cuidados. E outro, ao fazer a comida, ao cozinhar, o cabo da panela nunca pode estar voltado para fora do fogão, sempre para a lateral, porque ele pode passar, bater no cabo e ocorrer um acidente doméstico. Bem, espero ter contribuído e aproveito também para mandar um forte abraço para os idosos, dizer da nossa gratidão, que vocês sempre contribuíram, como nós estamos falando aqui de Alagoas, contribuíram para as cidades alagoanas, para a formação dos seus filhos. Que grande motivação para nós, para que a gente possa envelhecer e também dar a nossa contribuição. Muito obrigado, Ana Lu, Morgana, pela sua bela contribuição de nós aprendermos a saber viver. Até mais, nosso telespectador. Tchau.